Vale investir em renda fixa? Sim, vale, mas essa é a pergunta errada. A pergunta certa é como investir em renda fixa e o quanto você deve diversificar em renda fixa do seu patrimônio. E é isso que eu vou contar para vocês hoje. Antes de mais nada, o que é a renda fixa? Renda fixa nada mais é do que um investimento onde você trava o seu rendimento, a sua rentabilidade, seja no indexador, seja numa renda pré-fixada e tudo mais. Mas ela destoa da renda variável, por quê? A renda variável não é porque os preços oscilam das ações, dos fundos imobiliários, mas porque a renda desse investimento, ela varia. Se a gente for para o mundo de ações, por exemplo, você tem os dividendos que são pagos ali mensalmente, trimestralmente, mas eles variam de acordo com o lucro da empresa. Na renda fixa, não importa o rendimento da empresa, importa a taxa que você pré-acordou, seja ela pré-fixada, que a gente já vai ver mais para frente, ou a pós-fixada, uma taxa mais híbrida. Dentro de renda fixa, a gente precisa olhar 3 indicadores. São eles: a taxa Selic, a taxa DI e a inflação. Existem alguns outros cenários que a gente tem que analisar, mas para quem está começando, quem quer realmente entender como a renda fixa funciona, esses 3 são mais do que suficiente. Hoje, a taxa Selic é a taxa de juros Brasil, ou seja, o quanto investir no Brasil te dá de retorno sem nenhum risco. É realmente investir no Brasil. Então, uma taxa Selic ali, hoje, a gente está gravando esse vídeo aqui, está em 4,25%, mas ela vem ali de um histórico de bater até números de 13%, 14%, caiu para 2% ano passado, em 2020, e hoje ela tem uma tendência de alta. Isso é muito importante para a gente entender como é que a gente pode balizar os nossos investimentos de renda fixa. Depois da taxa Selic, que é uma taxa ali que é uma projeção do governo, a gente tem a taxa DI, que é basicamente a mesma taxa que a Selic, descontado ali 0,1%. Então, se a taxa Selic hoje está 4,25%, regra geral, né? A gente pega que a taxa DI vai estar ali próxima de 4,15%. E o terceiro indicador é a inflação. A inflação, ela mede o aumento dos preços generalizado. Então, se a gente tem uma coisa custando hoje R$10, R$12, daqui a pouco ela custa 13, 14, 20 reais, não quer dizer que o objeto, o item que a gente está comprando realmente está com mais valor agregado, mas sim que as pessoas estão pagando mais por aquilo, ou mesmo o dinheiro que elas têm em mão, que é isso que o IPCA mede, está desvalorizando. Então, com R$100 antigamente a gente conseguia fazer quase um mercado de uma semana inteira. Hoje, com R$100, mal e mal ali você consegue comprar alguma coisinha para alguns dias da sua casa. Isso é a inflação. E como é que esses 3 indicadores trabalham? Bom, se a gente tem a taxa de juros Brasil hoje, que está em 4,25%, e ela é uma taxa de juros super segura para a gente, é o risco Brasil, não tem risco nenhum, né? E se a gente pegar a inflação, que hoje está em 8 ponto alguma coisa, se você investir em renda fixa atrelado a Selic, você já tem um gap ali de prejuízo financeiro de 4%, porque a inflação está em 8,10 anualizada, a Selic está em 4,25, então só de você investir na Selic, o seu dinheiro ele vai valorizar, você vai ter mais dinheiro na sua conta bancária, mas o seu poder aquisitivo ele está decrescendo, ele está diminuindo, porque a inflação está maior. E o importante aqui é que quando a gente vai analisar a renda fixa dentro do nosso portfólio de investimentos, a gente tem diversas maneiras de você investir. Não só na taxa Selic, não só na taxa DI, que são os CDBs, e a gente vai falando de produtos um pouco mais para frente, mas também de que maneira você pode travar os seus produtos de uma maneira inteligente. Por quê? Porque hoje a inflação ela está um pouco maior do que a taxa Selic. Então o que eu posso fazer? Eu posso investir em renda fixa com uma taxa pré-fixada ou híbrida, que a gente chama, atrelada à minha inflação. Ou seja, não importa a inflação, eu sempre vou ganhar a inflação mais alguma coisa. Isso é muito bom porque a gente ganha uma rentabilidade real. E isso é muito importante para os nossos investimentos. Hoje, com a taxa Selic a 4,25 e o IPCA a 8, a gente tem que se proteger dessa maneira. O relatório Focus, que é o relatório geral do Banco Central, ele já prevê uma alta na taxa Selic para o final de 2021. E ele tende a, aumentando um pouco a taxa Selic, a inflação tende a ser um pouco controlada. E a gente consegue ver em outros indicadores também, por exemplo, juros futuro, que esse juros Brasil ele tende a chegar a patamares de 6,5%, 7%, quase 8% ali para 2024, 2027. Ou seja, como é que a gente pode montar uma carteira hoje, bem equilibrada, visando não só hoje, mas também o futuro? E aí eu preciso explicar para vocês como é que funcionam os 3 tipos de taxa hoje que a gente tem, que é a taxa pré-fixada, a taxa pós-fixada atrelada à Selic,
é a taxa pós-fixada atrelada à inflação. A taxa pré-fixada é quando você sabe, no começo do seu investimento, quanto você vai rentabilizar ao ano sem levar em consideração nenhuma outra vertente. Então, se eu pegar uma taxa pré-fixada, por exemplo, de 10% ao ano, não importa a minha inflação e não importa a minha taxa Selic, esse investimento ele vai me pagar 10% ao ano. Isso é muito bom quando a gente vê uma taxa Selic muito baixa acompanhada de uma inflação muito baixa, porque a gente tem um rendimento garantido. Mas vamos supor que a taxa Selic aumente muito, passou de 4,25 e volte ali para os anos um pouco passados que estava batendo 13% ao ano. Pô, com uma taxa pré-fixada de 10%, você não está ganhando nada, porque se você estivesse investindo sem risco nenhum no governo, na taxa Selic, no Tesouro, você estaria rentabilizando 13%. E o que acontece? Por exemplo, peguei um investimento de 10% pré-fixado e a minha inflação está 8%, minha rentabilidade real ela é só 2%. Então tem um risco aí muito grande. Agora, quando eu atrelo o meu rendimento, a minha rentabilidade da renda fixa a um benchmark, que a gente chama, né, um indexador, pode ser inflação, pode ser a taxa Selic, aí a gente consegue ganhar em cima dessa taxa. Então, se a taxa Selic aumentar de 4,25 para 6,5 e meu produto financeiro, meu investimento estiver atrelado a essa taxa, eu vou rentabilizar sempre a Selic mais a taxa que eu pré-acordei. Então ele vira um investimento híbrido, que a gente chama. Por quê? Porque eu tenho a taxa que está flutuando, que é a Selic ou IPCA, mais uma taxa pré-acordada. Tá, Thomas, e quais são os produtos que eu posso investir? Eu quero investir em renda fixa, como é que eu faço isso? A primeira coisa que a gente já falou é analisar qual indicador você precisa se atrelar, qual é a porcentagem do seu patrimônio que você quer. Então, para investidores conservadores, aquelas pessoas que não gostam muito de alta volatilidade de carteira, o que a gente vai fazer? A gente vai expor um pouco mais em renda fixa, então 70%, 80% do patrimônio. Desses 80%, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir e a gente vai atrelar a indicadores diferentes. Então tem que colocar um pouco de exposição em pré-fixado. É preciso isso para diversificar o meu risco. Mas hoje, no cenário atual, a composição pré-fixada da nossa carteira tem que ser muito baixa, tem que ser 10%, 15% no máximo. Hoje a gente está focando mais em atrelar a inflação, porque a gente está pegando boas taxas no mercado que atrelam a inflação, te dando uma rentabilidade real de carteira, não importa a inflação que venha a acontecer. E uma parte também a gente tem que ali balizar dentro de uma renda fixa, pós-fixada em DI também, para não perder essa retomada da economia brasileira, que a gente deve atingir ali em 7,7, 8 nos próximos anos. E quais são os produtos que eu posso investir? Eu tenho todas essas taxas pré e pós-fixadas, mas hoje a gente tem uma infinidade de produtos. Eu posso investir em CDBs, por exemplo, que são certificados de depósito bancário. Basicamente, em vez de você ficar devendo para o banco que te deve. Olha que legal, você chegar numa roda de amigos e falar assim, ó, emprestei dinheiro para o Itaú e agora o Itaú está me devendo. Basicamente, um CDB é isso. Você empresta dinheiro para o banco e o banco deixa ali o seu dinheiro rentabilizar e ele te paga não só o que você investiu, mas uns juros, que é realmente essa diferença que você pode fazer pré-fixado ou pós-fixado. Também temos as LCIs e LCAs, temos algumas outras ferramentas que são um pouco menos seguras. Por quê? Porque essas duas ferramentas que eu comentei, elas têm um FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que elas protegem até 1 milhão por CPF. Tem algumas regrinhas que depois podem pesquisar lá no nosso blog, a gente descreve todas as regras e todas as particularidades do FGC, mas CDBs, LCIs e LCAs são cobertos pelo FGC, então você tem o seu dinheiro seguro. Isso é muito bom, porque pode acontecer que o banco quebre, o banco que você investiu, mas você está cobertado pelo FGC, sem risco nenhum. Já outros investimentos, por exemplo, as debêntures e os CRIs e CRAs, são maneiras das empresas se capitalizarem. Então eu posso comprar uma debênture, por exemplo, da Vale, da Petrobras, só que em vez da Vale ir para um banco, fazer um empréstimo pelo banco, esse banco me ofertar ali um LCI, um LCA, um CDB ou qualquer tipo de produto financeiro bancário, a Vale ela emite diretamente para o investidor. Ou seja, não tem nenhum banco que garanta essa operação. Claro que tem as entidades fiscais, mas o investidor ele não tem mais um intermediário bancário, então é um pouco mais de risco para ele entrar nesses investimentos, mas ele também, por ser mais arriscado, geralmente ele tem uma rentabilidade um pouco mais assertiva, um pouco maior. E aí vai do nosso risco-retorno. Se você tem ali cerca de, vamos supor, 200, 300 mil para investir em renda fixa, a gente precisa se proteger em todas as pontas. Não é para você pegar e dar all-in, que a gente chama, né? Investir tudo de uma vez numa única debênture. Não, hoje, que nem eu falei, tem diversos
produtos financeiros, tem diversas maneiras de você atrelar os seus produtos de renda fixa e você pode pegar uma parte em debentures, uma parte em CRIs, uma parte em CDB, a gente tem CDB de liquidez diária, CDB de 2 anos, 3 anos, tem um imposto que a gente tem que levar em consideração. Thomas, legal, como é que eu faço para investir então? Eu vou mostrar aqui na plataforma do BTG, que é a plataforma que eu utilizo, como vocês podem escolher os próprios investimentos. Pessoal, já loguei aqui na minha plataforma BTG. Como é que eu faço para investir então em produtos de renda fixa? Aí já tem, se você tiver outras dúvidas de plataforma, tem outros vídeos aqui no nosso canal, mas vamos falar de renda fixa hoje. Bom, eu venho em produtos aqui, vou clicar em renda fixa, e ele já me abre ali o que a gente comentou de CDBs, LCs, LCA, LCI, letras financeiras, que são as ALFs, CRIs e CRAs, debêntures e compromissadas. Se eu clicar em CDB aqui, ele já carrega as que estão em destaque. E também, aqui embaixo a gente consegue filtrar os investimentos que a gente precisa. Então, se eu preciso fazer um investimento que eu não preciso desse capital por 2 anos, eu posso filtrar pelo prazo, por exemplo, e selecionar até X dias. Por que isso é importante? Porque geralmente quando a gente fala de renda fixa, quanto mais tempo eu deixo meu dinheiro travado, maior é o meu risco. Se é maior o meu risco, geralmente minha rentabilidade é maior. Então, se eu conseguir emprestar meu dinheiro para o banco por mais tempo, provavelmente o banco vai me pagar um pouco mais. E aí a gente consegue potencializar a nossa rentabilidade mesmo em renda fixa. Então aqui, por exemplo, eu quero produtos, eu só quero CDBs. Legal, venho aqui, filtro por CDBs. Que tipo de CDB? Eu quero ele um pós-fixado, por exemplo. Vamos pegar um pré-fixado aqui. Então eu quero pegar um CDB pré-fixado. Ele já começa a filtrar. A gente consegue ver aqui, ó, por exemplo, prazo 914 dias, né, o vencimento lá em 2024, uma taxa pré-fixada de 8,5 ao ano e os juros é somente no vencimento. E a aplicação mínima aqui é de R$1.000. A gente consegue ver aqui, por exemplo, que nem eu acabei de falar, esse aqui, o CDB pré-fixado Banco Pactual, de apenas 1 ano, ele te paga 7,05 ao ano. Agora, um que tem ali 3 anos, ele já paga um pouco mais. Isso é interessante para a gente conseguir buscar rentabilidades mais agradáveis para o nosso tipo de carteira, para o nosso objetivo, para a nossa liquidez. E se eu quiser ir para CRIs e CRAs, por exemplo, olha só, se eu for aqui para CRIs, eu venho aqui nessa aba, já tenho os destaques aqui se eu quiser, e olha só, aqui a gente já tem algumas informações a mais. CDBs, LCI são para todos os investidores que são ligeiramente mais fáceis para a gente investir. Agora, CRIs, CRAs e debêntures, como não tem um intermediário bancário, a gente tem um pouco mais de risco. Por isso que tem esse IQ aqui. O que é esse IQ? São produtos financeiros somente para investidores qualificados. Por quê? Porque um investidor qualificado que tem ali mais de R$1 milhão investidos na Bolsa de Valores, né, em qualquer produto financeiro, geralmente ele já conhece um pouco mais do mercado financeiro. Então ele sabe interpretar os riscos que ele pode se expor, ele sabe interpretar um pouco melhor a situação, ele entende um pouco de outros temas. Então ele já consegue ter acesso a alguns outros produtos do mercado financeiro. E aqui a gente consegue ver que CRIs e CRAs são geralmente mais focados nesses investidores, realmente por essa exposição ao risco. Então aqui, ó, pessoal, filtrei CDBs, LCIs e tudo mais, pós-fixados. Também pagando 110 do DI, um pouquinho mais para lá, basicamente 110, 115, 120. Quando a gente vai para CRIs e CRAs, debêntures, por exemplo, a taxa é maior, tá me pagando 2% a mais, não só alguma coisinha, alguma migalhinha ali. Se a gente vai para debêntures também, vocês vão ver que as taxas aqui são até mais atrativas. Claro, tem aquela questão do risco. Então, ó, investidores qualificados, tá pagando aqui um pouco melhor, né? Já paga geralmente em PCA, atrelado ao IPCA, que vai dar rentabilidade real para vocês na carteira. E se a gente clicar aqui em debêntures, a gente também vai ver que tem taxas tão atrativas quanto os CRIs, às vezes até mais atrativas que o CDB e LCI, obviamente pelo risco que a gente toma. Geralmente que nem as debêntures são, que nem CRIs e CRAs, são para investidores qualificados, porque o risco é um pouco maior. E é dessa maneira que a gente investe em renda fixa, de uma maneira consciente, sabendo fazer as alocações para o nosso momento ideal aqui do Juros Brasil correlacionado à nossa inflação. Se você quer aprender a mexer um pouco mais na plataforma BTG, tem qualquer tipo de dúvida e quer uma orientação para montar uma carteira de renda fixa, é só entrar aqui em contato comigo que eu estou pronto para tirar suas dúvidas e te ajudar no mercado financeiro a cada vez investir melhor. Eu sou o Thomas Pedrinelli, até o próximo vídeo.